Paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Como é que vocês estão? Uma ótima noite a todos. Estamos aqui já quase no horário, faltando poucos minutinhos para a gente começar de fato a nossa live. Nós já estamos aqui, né? O Facebook ele demora um pouquinho para ir anunciando, né, que a live está começando. E nós estamos aqui na página, né, do Templo Pentecostal da Fé, a igreja onde nós reunimos, onde nós congregamos. E como é sabido de todos, devido à ordem, né, de não poder estarmos juntos ali cultuando fisicamente, nós estamos aqui nessa noite online para cultuar, adorar e bendizer o nome do Senhor. Estou aqui juntamente com a minha esposa, Adriana Malaguti. Todo mundo dos irmãos já me conhece, irmão Sandro Malaguti. Amém, minha esposa? Amém. A paz do Senhor, meus irmãos. Que Deus abençoe a vida de vocês. E nós vamos aqui adorar o Senhor. Minha esposa daqui a pouco vai cantar alguns louvores e daqui a alguns instantes nós não vamos prolongar, não vai ser um culto de 2 horas aí, ou quem sabe vai, né? Mas nós pretendemos não esticar muito, né, o tempo aí, apenas alguns louvores, né? A liturgia, os irmãos conhecem, né? Geralmente quando a gente está fisicamente presente ali, é trabalhado com oportunidades, então todas as pessoas ali, indistintamente, do mais jovem ao mais velho, têm suas oportunidades, né, na liturgia do culto, logicamente cada dia, né, fazendo um rodízio ali, mas agora, hoje, né, como nós estamos online, não pode aglomerar, nós estamos aqui os dois, né? Então, minha esposa vai louvar daqui a pouco e eu estarei deixando uma mensagem para a nossa reflexão. E você que já está online aí, já está entrando, eu sou meio míope, mas eu vi que a missionária Adriana já está online, o Anderson, meu amigo, já está online, vai compartilhando essa live aí. Você que é o meu irmão do Templo Pentecostal da Fé, você que reúne ali conosco, seja bem-vindo. Você que não é do Templo Pentecostal da Fé, mas a sua igreja não está promovendo nenhum culto online hoje, que se quiser ficar conosco, você é bem-vindo a estar conosco nessa noite, amém? Já vai compartilhando, já pode interagir. Nós estamos aqui online, mas nós iremos adorar a Deus com a mesma intensidade, com a mesma força que a gente tem de adorar a Deus quando estamos ali no culto presencial. Nós estaremos adorando a Deus aqui nessa noite, amém? Amém. Vamos orar ao Senhor nessa noite e logo em seguida minha esposa já vai louvar o Senhor, amém? Querido Deus, nessa noite nós queremos te render graças pela tua misericórdia, a tua graça que tem nos guardado, Senhor. Nós temos certeza que nós temos sido guardados pelas tuas potentes mãos, Senhor. Continua conosco, abençoa cada um dos nossos irmãos que estarão acompanhando essa live. Ó Deus, que a tua graça seja derramada sobre os nossos corações, que não haja temor, mas que haja confiança no Senhor nesse período de crise, nesse período de incerteza. A tua presença seja real na vida de cada um dos nossos irmãos, Pai. Sê conosco, ó Deus, se algum enfermo em nosso meio, ó Deus, em nome de Jesus, estende as tuas mãos para curar, ó Deus, para restaurar a saúde, Deus. Acompanha, Deus, cada situação, Deus. Toma o controle de cada circunstância, Deus. Nessa noite nós queremos expressar o nosso louvor juntamente com os nossos irmãos que estão nos seus lares, que eles possam sentir a tua real presença, pois tu és o Deus de perto e também de longe. Tu és o Deus que está conosco aqui e ao mesmo tempo está com eles, ó Deus, na casa, no lar deles, ó Pai. Por isso eu te peço, visita o lar dos teus filhos, abençoando, derramando do teu Espírito Santo sobre cada coração, Deus. É o que eu te peço nessa noite, em nome de Jesus. Deus abençoe, vamos louvar ao Senhor. Você está em liberdade em glorificar e exaltar o nome do Senhor. Como de costume, a gente às vezes não tem o controle aqui de ver como está saindo o áudio, para não ficar aqui, né, desatento. Os irmãos vão comentando aí como é que está chegando o áudio, como é que está chegando a imagem, se está dando para acompanhar, e nós vamos tentando melhorar alguma coisa aqui, tá bom? Deus abençoe. Minha esposa já está com liberdade de adorar o nome do Senhor, amém? Aleluia. Glória a Deus. Aproveita, irmãos, vai compartilhando para que mais pessoas possam ter acesso. Às vezes, algumas pessoas não estão tendo os cultos online nas suas congregações e às vezes ficam aqui conosco, acompanhando, glorificando a Deus juntamente conosco.
A paz do Senhor, meus irmãos, amém? Eu vou começar aqui com o hino da harpa, né? Como de costume, na nossa denominação, na nossa igreja. E a gente vai estar adorando com o número 141. Se você está com a sua harpa aí na sua mão, se não tiver, já pega a sua harpa aí para adorar o Senhor juntamente conosco, amém? Vamos adorar então. Onde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz por minha ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor. Guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz. Rege-me em tudo, meu Jesus. Acho prazer em te seguir. Descanso e paz me faz sentir. Doce é a mim o teu querer. Gozo me traz te obedecer. Guia-me sempre, meu Senhor. Guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz. Rege-me em tudo, meu Jesus. Sigo sem medo, meu Senhor, que me encheu do seu amor. Sentindo perto a sua mão, posso cantar na escuridão. Guia-me sempre, meu Senhor. Guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz. Rege-me em tudo, meu Jesus. Para seu reino me conduz pelo jardim, pela cruz. Lá ficou morto, velho eu. Lá meu espírito reviveu. Guia-me sempre, meu Senhor. Guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz. Rege-me em tudo, meu Jesus. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Sejam bem-vindos. Entra, compartilha. Vai adorando o Senhor nessa noite. Amém? Minha esposa vai continuar adorando o Senhor. Vamos adorar um outro louvor aqui, que é um louvor que eu gosto demais de adorar ele. Então a gente vai cantar aqui agora. Amém? Glória a Deus. Oh, aleluia! Nós te adoramos, Jesus. É adorar quando Deus não responde. É adorar quando a dor te consome. Adorar a Deus acima de tudo.
Escute. Quem nunca pensou em desistir? Quem nunca pensou em parar? Mudar todos os planos de uma vida, deixa tudo pra lá. Quem nunca cogitou sair de casa e abandonar os sonhos no caminho, como folha seca no vento sem direção, virar um andarilho. Às vezes as portas se fecham, às vezes as lágrimas rolam, às vezes as luzes se apagam, e o que se perde não volta. O que fazer? O que fazer? É quando no fundo do poço perguntas ficam sem resposta. É quando a vitória não chega e se conhece a derrota. O que fazer? O que fazer? É adorar quando Deus não responde. É adorar quando aquela dor te consome. Adorar a Deus acima de tudo. É adorar no dia do luto. Adorar a Deus no vale ou no deserto. É adorar sem amigos por perto. É adorar quando não há mais recursos. É adorar a Deus quando lhe falta tudo. Oh, aleluia, Jesus. Nós te exaltamos, ó Pai, nós te adoramos, porque Tu és Deus. Aleluia. É adorar quando Deus não responde. É adorar quando a dor te consome. Adorar a Deus acima de tudo. É adorar no dia do luto. Adorar a Deus no vale ou no deserto. É adorar sem amigos por perto. É adorar quando não há recursos. É adorar a Deus quando lhe falta tudo. Quando lhe falta tudo. O segredo tá na adoração, aleluia. Tá difícil? Adore ao Senhor. Aleluia, Jesus. Exaltado é o Teu nome. Vamos adorar com mais um? Pega o violão, que eu sei que você tá querendo adorar com o violão agora. Ela é meio tímida quando vai tocar o violão assim, mas ela preparou um louvor, irmãos, eu tô aprendendo, para tocar então, com o violão. Então, se a gente errar aqui, né, fica feio. vai adorar o Senhor. Amém? E logo após nós estaremos apenas fazendo talvez menção de alguns irmãos que nos acompanham e logo após estaremos ministrando a palavra do Senhor. Ai, dói meu violão. Eu vou cantar um hino aqui bastante conhecido, né? Se não souber, adore ao Senhor aí também na sua casa, amém? Glória a Deus.
meio apertado. Glória a Deus. Pai, eu sei, tua presença acrescenta paz, não há espaço para confusão. Pai, então, pra que me preocupar com a aflição e com as dores do meu coração? Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Pai, eu sei, tua presença acrescenta paz, não há espaço para confusão. Pai, então, pra que me preocupar com a aflição e com as dores do meu coração? Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Oh, Espírito de Deus. Santo, 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 Santo. Quero entrar onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo. Quero entrar onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Tua alegria, Senhor, é a nossa força. Quando o Senhor está alegre conosco, nós estamos fortes. E como alegrar o coração de Deus? É seguindo a sua vontade, é crendo que Ele enviou o seu Filho para nos resgatar. Amém? Você que está conectado conosco, tem alguns irmãos que estão entrando aí. Meu amigo Miqueias, Deus abençoe. Meu amigo Fabrício Gomes, Deus te abençoe, meu irmão, meu amigo, meu mano, juntamente com a sua família, todos os irmãos que têm nos acompanhado aí, a minha prima Rosângela, os nossos irmãos do Tempo Pentecostal da Fé, sejam bem-vindos. Abra sua Bíblia nesse instante, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João. Glória a Deus. Tem uma palavra de Deus para as nossas vidas nessa noite. Você que está em casa, você que está aí assistindo, acompanhando essa live, não perca o que o Senhor quer ministrar ao seu coração, o que Ele quer te perguntar nessa noite, o que Ele quer te fazer refletir nessa noite. Aleluia. Nós iremos meditar no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 6, e o verso 66 ao 68. Enquanto você vai abrindo aí a sua Bíblia, eu também te convido para também ir compartilhando logo em seguida essa live, para que mais pessoas possam ter alcance. Algumas pessoas estão nos seus lares e as suas igrejas não estão realizando nenhuma programação online e às vezes estão precisando, procurando uma live aí séria, de uma igreja séria que é comprometida com a palavra de Deus.
Então compartilhe essa live para que mais pessoas possam receber da palavra de Deus nessa noite. Amém? Glória a Deus. Vocês estão aí? Vocês estão acompanhando? Aleluia. Vocês estão ouvindo bem aí? Está chegando bem o áudio? Eu quero que vocês estejam bem atentos, porque nós temos uma palavra para compartilhar nessa noite. Amém? Diz assim o texto no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 6, versículo 66 a seguir. Diz assim: daquele momento em diante, muitos dos seus discípulos recuaram e não mais andaram com ele. Versículo 67. Então Jesus interpelou os 12, perguntou aos 12: vós também desejais ir embora? Ao que Pedro respondeu, mas Simão Pedro respondeu a ele: Senhor, para quem iremos? Ou para onde iremos? Talvez na sua tradução, mas eu entendo aqui que essa tradução fica muito mais interessante quando ela diz: para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Amém? Amém. O que eu quero que você medite nessa noite é nessa resposta que Pedro acaba de dar aqui. É uma resposta muito interessante. O próprio Cristo vai dizer que não foi carne nem sangue que revelou isso, mas o próprio Espírito. E a minha oração nessa noite é que o Espírito Santo introduza no teu espírito que, independente das circunstâncias, somente Ele tem palavras de vida eterna. Amém? O texto é muito conhecido, todos nós conhecemos o texto que ora lemos, muitas vezes temas de festividade, muitas vezes pregado por diversos pregadores, e esse texto ele começa bem antes. Todo o capítulo 6 vai desenrolar essa história que vai culminar nessa pergunta. É bem verdade que no início do capítulo 6, Jesus ele vai para uma região onde, notoriamente, como de costume, uma multidão vai segui-lo. E ele, toda vez que a multidão o cerca, toda vez que a multidão está próximo dele, ele não fica, minha esposa, perdendo tempo, ele simplesmente vai instruir, porque ele olha para aquela multidão e tem compaixão da multidão, porque ele vê que eles estão perdidos como ovelhas que não têm pastor, e por isso ele sente íntima compaixão daquelas pessoas e começa a lhes ensinar a palavra de Deus. Jesus ele não perde tempo com outras coisas. Toda vez que a multidão se aglomera para ouvi-lo, ele tem palavra para ensinar, para direcionar a vida daquelas pessoas que, ao seu olhar, estão como ovelhas que não têm pastor. Ele está dizendo: se vocês estão como ovelha que não tem pastor, fica tranquilo, porque aqui vocês encontraram o verdadeiro pastor, aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. Vocês não vão sair daqui sem ser alimentados pela palavra de Deus. Glória a Deus. E aqui o texto vai dizer que ele prega, e estendendo a sua pregação, vai haver uma preocupação. O lugar é deserto, e agora eles querem despedir os seus discípulos, os seus apóstolos, vão sugerir: mestre, despede essa multidão para que eles vão pelo caminho e compre o que comer, porque o lugar é deserto, não tem como comprar alimento para todo mundo. Aí Jesus vai dizer o seguinte, só para sabendo, eu acho isso fantástico. Olha o que o texto vai dizer no versículo 5. Jesus ergueu os olhos e, vendo uma grande multidão que vinha em sua direção, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? E olha o que o versículo 6 vai dizer: mas disse isso apenas para provar, pois ele bem sabia o que iria fazer. Oh, glória a Deus! A situação adversa não pega Jesus despreparado.
Seja qual for a circunstância que você esteja atravessando, não pega Jesus despreparado. Ele está dizendo, olha, eu até vou fazer uma pergunta para provar os meus discípulos, pois eles estão ali aprendendo num curso intensivo com o mestre, e o mestre está ensinando, e ele quer ensinar essa lição para eles. Então Jesus vai dizer, onde compraremos pão? Mas ele já sabe o que vai fazer. Eu quero liberar uma palavra para a sua vida. Eu não sei o que você está passando, eu não sei até onde a minha voz vai chegar, vai alcançar, mas seja qual for a sua situação, Deus já sabe o que vai fazer ao teu respeito. Deus já sabe como entrar com providência. Deus já sabe como resolver a situação. Essa situação não vai pegar Deus despreparado, não vai pegar Jesus despreparado. Ele está fazendo um teste com os discípulos porque eles estão aprendendo. Mas ele bem sabe o que há de fazer. E olha que interessante, o texto vai dizer que Filipe respondeu, olha, 200 dinários não seria suficiente para que cada um recebesse um pequeno pedaço de pão. Olha que interessante. Os discípulos já viram muitas coisas, mas ainda continua pensando na margem do natural. O que Cristo está querendo dizer aqui é, olha, para de olhar somente para o natural, porque você está andando com quem é sobrenatural, quem veio do alto, quem tem poder para realizar todas as coisas, quem no início de tudo disse, haja e houve. O mestre está querendo aplicar uma lição para aqueles discípulos. E agora Filipe está dizendo, olha, eu fiz aqui os cálculos, Jesus. E ainda mesmo que a gente tivesse bastante dinheiro na bolsa que está com Judas, olha, 200 dinários aqui, 200 dinários, todos sabem aqui que dinário é aproximadamente um dia de trabalho de um trabalhador braçal. Ele está dizendo, mesmo que nós tivéssemos aqui 200 dias trabalhados de um trabalhador comum, não seria o bastante para cada um comer um pedacinho de pão. E um pedacinho de pão, Jesus, para essa multidão que está te seguindo há mais de 3 dias aí, não vai fazer efeito. Só que Jesus já sabe o que vai fazer. Jesus já sabe como providenciar pão para aqueles que estão famintos. Eu quero te dizer, Deus conhece a sua situação, Deus conhece a sua família, o seu lar, o seu trabalho, Deus conhece a tua escola, Deus conhece todas as situações que você tem passado. Deus, inclusive, conhece até os porões trancados da sua alma, aquele lugar que você às vezes nem quer deixar ele entrar, mas Deus conhece o que está lá. E agora o texto vai dizer que eles vão achar entre a multidão, versículo 9, se você quiser ir acompanhando, aqui é bem didático, aqui você pode acompanhar, depois pode rever essa live. No versículo 9, olha o que ele vai dizer, minha esposa. Há aqui um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixes pequenos. Mas olha a pergunta dos discípulos, eu acho isso fantástico. Se você, eu me alegro com o texto bíblico. Se você não pega essas emoções, começa a ler um pouco mais que você vai se alegrar com as riquezas do texto. Olha o que eles vão falar. Olha, nós temos aqui apenas 5 pães e 2 peixes. Aí eles vão perguntar o seguinte, mas o que é isso no meio de tanta gente? Porque naturalmente não dá nem para matar a minha fome. Se eu estivesse lá, seguramente talvez eu comeria os 5 pães e os 2 peixinhos. Os irmãos que me conhecem sabem que eu tenho um bom apetite. Talvez eu comeria os 5 pães e os 2 peixinhos sozinhos. Quem sabe dividiria talvez com a minha esposa. Era o bastante para saciar uma pessoa. Porque está na mão de quem é natural ainda. Está na mão de quem não aprendeu ainda a lidar muito bem com o sobrenatural. Mas quando isso vai para a mão de Jesus, aí o negócio muda. Aí, agora que começam a entrar os detalhes interessantes. Olha, o que é isso para tanta gente? Então Jesus disse, Jesus não discute com eles. Aleluia. Jesus vai mostrar no exemplo e vai dizer, olha, fazei o povo se assentar, pois havia muita grama naquele lugar. Assim assentaram-se os homens em número de quase 5.000 homens, fora mulheres e crianças que não eram contadas aqui no texto bíblico. Jesus pega os pães, dá graças, repartiu entre os discípulos. Olha a didática, Jesus é fantástico, Jesus não perde tempo, tudo que ele faz tem um propósito.
Ele dá aos seus discípulos e os discípulos vão dar àqueles que estão sentados, tanto os pães como os peixes. E a Bíblia vai dizer que, e quando estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim sendo, eles ajuntaram e encheram 12 cestos cheios de pedaços. Comeram mais de 5.000 pessoas e ainda sobraram 12 cestos. 5 pães e 2 peixinhos na mão dos discípulos não podia resolver a situação, mas na mão daquele que tudo pode, alimenta uma multidão. Eu quero te dizer que talvez você está dizendo, olha, nessa crise que estamos passando, nessa situação adversa, talvez falte pão, talvez falte providência, talvez Deus não dê conta de suprir a minha necessidade, e eu não estou falando aqui somente de necessidade de pão, de alimento, mas a necessidade de alma. Talvez você está dizendo, olha, Deus não vai dar conta de suprir a ansiedade que eu estou passando, e Ele não vai dar conta de prover na minha vida. Mas Deus está dizendo, não importa qual seja o número da multidão, eu sou capaz de atender a todos. Aleluia. O mundo todo está sendo atingido, mais de 7 bilhões de pessoas. E Deus está dizendo, eu sou capaz de prover para 7 bilhões de pessoas, porque eu sou Deus. Eu tomo o globo da terra em minhas mãos. A terra serve como estrada dos meus pés. Eu não perco controle. Talvez na sua mão não tem como fazer nada. Talvez na sua mão o estado é de calamidade. Mas Deus está falando, se você colocar na minha mão, eu posso fazer um milagre. Eu posso operar o milagre. E olha que interessante, irmãos. Ele não vai dar direto à multidão. Porque Jesus quer contar comigo e com você. Ei, eu quero te chamar agora. Você que é a igreja do Senhor na terra. Você que é lavado, remido com o sangue do Cordeiro. Há uma multidão faminta nesses dias, há pouco mais de 15, 20 dias. Há uma multidão faminta e muitas delas não sabem mais o que fazer. Muitas delas estão desesperadas e Deus está dizendo, olha, se acalma, meus discípulos, porque eu vou multiplicar e através das vossas vidas vocês vão atender as multidões. Jesus poderia atender as multidões, mas ele está dizendo, não. Eu conto com os meus discípulos, eu conto com os meus servos. São vocês, é você que vai alimentar essa multidão que está faminta durante esses dias de crise, de tribulação, de más notícias. É a minha vida e a sua vida que Deus vai usar para alimentar uma multidão. Você crê assim? Você acha que Deus vai descer aqui para alimentar? Não que Ele não pudesse fazer, mas Ele quer contar com você. O contar de Deus não é se você não fizer, Ele perece, mas é a alegria de ter você participante na obra que Ele está para fazer na terra. Não é somente fazer, eu quero fazer a obra quando tudo vai bem. Não, é nesses momentos de dificuldade que Deus quer contar com você. É no momento que não tem muito recurso, só tem 5 pães e 2 peixes, que Ele está dizendo a Ele, acalma o coração, multiplicar é comigo, dividir os pães é com vocês. Fazer o milagre da multiplicação, Jesus está dizendo, é comigo, mas alimentar essa multidão é com vocês. É vocês que vão levar a palavra de ânimo, é vocês que vão levar recursos também financeiros, através de ajuda de cesta básica, do que tiver que fazer. Deus está contando com a gente. E ali Ele vai multiplicar os pães. Todos vão comer, e a ponto de no versículo 14, eles se maravilharem e dizer, olha, estão vendo aqueles homens o sinal que Jesus havia realizado. Disseram, este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Eles se maravilham com o pão que eles estão comendo, com o milagre que eles acabaram de presenciar. Isso é legítimo, isso é verdadeiro, isso é bom, porque eles acabaram de presenciar agora o milagre. Mas olha que interessante, percebendo Jesus, versículo 15, que eles agora estão prestes para vir tomá-lo e fazê-lo rei, Jesus vai se retirar para o monte e vai orar. Seus discípulos agora entram no barco e vão atravessar para o outro lado. E aí a multidão agora vai ficar confusa,
Só tinha um barquinho aqui, nós não vimos Jesus atravessar com eles. Onde que está Jesus? Eles vão rumar também para o outro lado. E agora, algo que eu acho interessante é no versículo 25 aqui, e eu acho fantástico, Jesus, ele não corta a volta quando ele vai responder. Versículo 25 diz assim: e tendo encontrado do outro lado do mar, perguntaram-lhe: mestre, quando chegastes aqui? Jesus conhece a intenção do nosso coração, minha esposa. E olha, ele não vai emendar a conversa, ele vai dizer o seguinte: olha, em verdade vos afirmo, vós me buscais não porque viste os sinais, mas porque comestes os pães e vos fartastes. Ficaram fartos. Ele está dizendo, olha, trabalhai não pelo alimento que se perde, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Alimento que o Filho do Homem vos dará, pois Deus, o Pai, colocou seu selo sobre ele. Jesus aqui vai dar um choque de realidade, minha esposa, naquelas pessoas, naquela multidão que está seguindo. Porque eles se alegraram porque comeram pão sem ter que pagar nada no dia anterior. E agora estão procurando Jesus não porque se maravilhou e reconheceu que ele era verdadeiramente filho do homem, mas porque estão querendo comer pão de graça de novo. Estão querendo ter apenas a sua necessidade física sanada. Jesus está dizendo, olha, vocês estão completamente errados. Vocês estão me procurando não por aquilo que eu sou, mas é por aquilo que eu posso dar. E será que não é o retrato, igreja, Templo Pentecostal da Fé, que está nos ouvindo aqui nessa noite, e cada um dos irmãos? Será que não é o nosso retrato, às vezes, quando chegamos diante de Deus? Será que quando nós chegamos diante de Deus, Deus também não está falando a mesma coisa? Vocês estão me procurando não porque vocês creem que eu sou Deus, que eu sou provedor, que eu sou soberano, que eu sou todo-poderoso, mas vocês estão me procurando porque eu promovi alguma bênção nas vossas vidas. Será que não é essa a fala de Jesus para as nossas vidas, às vezes? Quando ele conhece o nosso coração e sabe que a gente está chegando somente por aquilo que ele pode nos oferecer? E eu quero te dizer que ele pode te oferecer e pode te dar todas as coisas. Isso é natural, isso é muito simples, ele é todo poderoso. Ele pode te dar todas as coisas. A pergunta é, e se ele não der, você continua sendo discípulo? E se ele não der, você continua? Eu quero te perguntar aqui, e talvez seja o tema da mensagem dessa noite, quem é você no meio dessa multidão? Você é aquele que está procurando Jesus somente pelo pão que você comeu e pelo peixe que você comeu? Ou você está procurando ele porque somente ele tem palavras de vida eterna? É uma palavra muito pertinente para os nossos dias. Nós estamos procurando Jesus nos últimos dias só porque o coronavírus bateu na porta? Só porque há um perigo iminente de morte? Ou porque nós cremos que ele é o Filho de Deus, que veio remir a nossa alma? Porque o nosso corpo pode tombar a qualquer momento. E quando o nosso corpo tombar, aonde você vai abrir os olhos? Glória a Deus. Glória a Deus. Fica tranquilo que fala aí, mas falou aqui primeiro, tá? Falou aqui primeiro. E aí, olha que interessante a multidão. Eu fico fascinado nesse texto. Porque Jesus discutiu no coração deles. Agora eles vão questionar Jesus. O que faremos para realizar as obras de Deus? Como que nós faremos para realizar as obras de Deus? Jesus vai falar, é simples. A obra de Deus é esta, 2 pontos. Que creiais naquele que por ele foi enviado. Aí já começa a ficar diferente o assunto. Porque eles estão procurando pelo pão que comeram, mas Jesus está dizendo o seguinte, não, vocês fazerem a obra de Deus é crer em mim que fui enviado pelo Pai e estou operando esses sinais no meio de vocês. Aleluia. Porque comer pão é fácil, mas crer
exige renúncia, exige abrir o coração. Comer pão é fácil demais, receber milagre é fácil demais. O difícil é crer quando o pão não está na mesa. O difícil é crer quando a saúde não é perfeita. Aí eu quero crer que Cristo verdadeiramente é o Filho de Deus. A obra de Deus é essa, 2 pontos. Crer no Filho de Deus que foi enviado por Ele. Começa a apertar. Olha só, gente, que fantástico. Lê o texto depois de novo, porque o texto é fantástico, porque Jesus vai enredando eles até eles descortinarem o que tem no coração, a ponto deles falarem o seguinte: por esse motivo o desafiaram. Que sinal poderás realizar para que o vejamos e creiamos em ti? Que obras farás? Você está de brincadeira comigo. Não, você só pode estar de brincadeira comigo. Eles acabaram de presenciar a multiplicação dos pães, mas quando Jesus conhece o coração deles e escancara na cara deles que eles só estão seguindo por interesse, eles estão dizendo o seguinte: mostra sinal aí para a gente crer. Como assim? Não é por falta de sinal, é porque eles estão deslumbrados apenas com aquilo que as mãos de Jesus podem oferecer, mas não quer compromisso em entregar o seu coração, render o seu coração a Jesus. Quem é você, meu irmão? Quem é você, minha irmã, no meio dessa multidão? Aquele que somente come o pão e o peixe e só quer viver da providência das mãos de Deus? Ou você é aquele que quer entregar o seu coração, os teus caminhos ao Senhor, confia nele, tudo mais ele fará? Olha só que audácia deles. Olha, eles estão querendo imprensar Jesus no canto. Não, mas que sinal então você faz para a gente crer? Você quer que a gente crê, mas não está fazendo sinal? Como assim? Ele acabou de multiplicar pães e peixes. Deixa eu te dizer uma coisa. Por mais que ele faça na sua e na minha vida, enquanto a gente não entregar coração a ele, você sempre vai querer mais, você sempre vai querer mais, você sempre vai querer mais, porque nada lhe será suficiente, porque o vazio que há no teu peito é do tamanho de Jesus Cristo. Somente ele pode preencher. Um carro zero não pode preencher, uma casa nova não pode preencher, uma boa comida, nem mesmo o feijão da irmã Adriana aí, que eu estou doido depois dessa quarentena para experimentar de novo, pode suprir o vazio que está na nossa alma. Somente Jesus pode preencher o vazio que há na nossa alma. E olha o que eles vão dizer: olha, nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, ele lhes deu a comer o pão dos céus. Há uma revelação aqui. Eles estão abrindo o coração para pressionar a Jesus. Por quê? O maná era providência diária. Ele está dizendo o seguinte: não, Moisés dava pão todo dia, e você? Se você está dizendo que é o Filho de Deus e Moisés dava pão todo dia, então você tem que dar pão todo dia. Eles não querem compromisso, eles querem continuar comendo pão que perece. Meu Deus, eles querem continuar comendo aquilo que é perecível. Não. Os nossos pais comeram pão, o maná no deserto e vinha todo dia. Jesus está dizendo: não. Respondeu-lhes então Jesus: em verdade, vos asseguro, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, mas é meu Pai quem vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Sabe o que ele estava dizendo para aquela multidão? Eu poderia até multiplicar pão várias vezes para vocês, mas o vazio continuaria sendo o mesmo. Todos os dias vocês teriam que continuar vindo buscar esse pão, mas o verdadeiro pão que o meu Pai quer vos dar é um pão que vai projetar vocês para a vida eterna, que vai conduzir vocês, que vai matar a fome de vocês por toda a eternidade. Vocês estão querendo suprir a necessidade de hoje, mas o vosso Pai, Deus que está no céu, está querendo suprir a sua necessidade por uma vida eterna. E aí eles vão começar a jogar e vão dizer: então dai-nos, Senhor, sempre desse pão. Diante do que Jesus vai dizer: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim jamais terá fome,
e aquele que crê em mim jamais terá sede. Só que aí agora começa a ficar apertado o discurso. Agora Jesus vai dizer, por exemplo, que ele vai dar a própria carne, o próprio sangue, para que eles participem. E agora que não há mais pão físico, minha esposa, agora que eles estão deslumbrando que Jesus não vai dar pão para eles naqueles dias, o discurso começa a ficar pesado, a ponto de no versículo 60 dizer assim: portanto, muitos dos seus discípulos, ao ouvirem isso, ele vai dizer ali no versículo 58, vou voltar um pouquinho para vocês entenderem. Este é o pão que desceu do céu, de modo algum comparável ao maná comido por vossos pais, que agora estão mortos. Aquele que comer desse pão viverá para sempre. Olha o que ele está dizendo. Não, vossos pais comeram um pão lá e morreram do mesmo jeito. O pão que estava no deserto não foi capaz de fazê-los ir para a vida eterna. Agora, o pão que desce do céu, que eu tenho para vos dar, esse viverá para sempre. Esse não morrerá. Aquele que se alimentar desse pão, aquele que participar desse pão, não provará a morte, mas terá a vida eterna. Porque Deus sempre vai priorizar a minha e a sua alma. É mentira do diabo e é mentira desses pregadores da prosperidade que você não vai passar por necessidade, por aflição, por luta. Sabe quem oferece saída fácil? Não é Jesus. Jesus vai para o deserto ser provado e tentado pelo diabo, e é o diabo que vai oferecer: olha, você não é o filho de Deus? Transforma essas pedras em pão. Ele vai dizer: olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra, de toda a direção, de todo o conselho, de toda a palavra que sai da boca de Deus. Você pode até perecer a falta de um alimento, mas a voz de Deus sempre vai te guiar. Você pode até ter uma privação de saúde, pode acontecer, mas Deus sempre vai estar com a sua voz te guiando, te conduzindo à vida eterna. E agora no versículo 60, portanto, muitos dos seus discípulos, ao ouvirem isso, disseram: dura é essa declaração, quem poderá compreendê-la? A multidão, irmãos, sempre vai achar difícil quando não há mais pão. Por isso que eu estou te perguntando e te pergunto novamente: quem é você na multidão? É aquele que quando as coisas ficam difíceis, quando a fonte seca, você simplesmente diz: não vou mais servir a Deus? Ou você mesmo quando as coisas estão faltando, e seja qual for a área que elas estejam faltando, diz: somente o Senhor tem palavra de vida eterna. Para onde irei eu? Como esconderei eu da tua presença? Somente o Senhor tem palavras de vida eterna. E aqui o discurso agora começa a ficar pesado. Dura essa palavra. Quem poderá acolher essa palavra? Porque agora Jesus está chamando para responsabilidade. Jesus está dizendo o seguinte: olha, eu alimentei vocês ontem de pão porque eu vi a fome de vocês, mas eu tenho algo mais pesado para vocês que vocês têm que digerir. O que eu quero fazer não é matar a sua fome física, mas é matar a necessidade que a tua alma tem da minha presença. Tem muita gente de barriga cheia, mas de alma vazia. O problema da tua fome física é fácil de resolver às vezes, mas eu quero te dizer como que você vai resolver o problema do vazio da tua alma. Porque tem muitas pessoas que têm muito dinheiro e mesmo assim colocam um revólver na sua cabeça e puxam o gatilho porque a sua conta está gorda, mas a sua alma está vazia. Mas agora, para aqueles que estão na multidão e somente quer se alimentar do pão físico que Jesus quer dar, começa a ficar duro o discurso. Agora não tem mais chave de casa.
Agora não tem mais chave de apartamento, de carro. Agora não, agora é chamar para responsabilidade. Aí, vai me seguir, vai tomar a sua cruz, vai me seguir, vai renunciar aquilo que tem que renunciar e me seguir. Quando Jesus percebeu em seu íntimo que os seus discípulos estavam murmurando por causa de suas palavras, inquiriu-os: isso vos escandaliza? O que acontecerá quando virdes o Filho do Homem ascender para o lugar onde estava antes? É o Espírito quem dá a vida, a carne em nada se aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Entretanto, existe algum de vós que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o iria trair. E continuou: é por isso que eu vos tenho dito que ninguém pode vir a mim a não ser que isso lhe seja concedido pelo meu Pai. E agora ele vai dizer isso porque ele entende que muitos ali já estão querendo voltar porque na verdade não queria seguir Jesus por aquilo que Jesus era, mas por aquilo que Jesus poderia oferecer. E agora ele vai dizer o texto no versículo 66 que a gente leu, e eu finalizo aqui. Daquele momento em diante, muitos dos seus discípulos recuaram e não mais andaram com ele. Então Jesus interpelou-os. Irmãos, vamos analisar com carinho esse texto aqui. A multidão já está recuando, minha esposa. Já está voltando atrás. Jesus percebe, endurece mais ainda o discurso, e aí eles começam a recuar. E agora Jesus poderia ficar preocupado e dizer: tá todo mundo indo embora, e agora? Vou ficar sozinho. Mas ele vira para os seus 12 e diz o seguinte: olha, vocês também querem ir embora? Isso também está escandalizando vocês? A chamada para o compromisso também está escandalizando vocês? Vocês querem também ir embora? Porque se ficar aqui, vai ter que abraçar o discurso, vai ter que estar comigo no dia bom, mas também quando eu disser que vou ter que perecer na cruz, também vai ter que estar do meu lado. Vós também desejais ir embora? Quem sabe o Espírito Santo também não esteja te perguntando nessa noite: você também quer ir embora? Talvez você diz: não estou aguentando mais, esse negócio de evangelho parece que está ultrapassado, parece que quando eu mergulhei no evangelho, abri meu coração, parece que as coisas pioraram, agora o discurso parece que está duro demais, eu não consigo mais seguir. Jesus está perguntando: você quer ir embora também? Porque ele não vai te segurar à força. Se você quiser ir embora, você vai embora. Mas se você decidir ficar, pode ter certeza, ele segura na tua mão, ele te toma pela tua destra, ele te levanta, ele te sustenta, ele não deixa tropeçar o teu pé. Aleluia, Jesus. A minha oração é que nessa noite a nossa resposta seja a mesma de Simão. Ô Espírito Santo de Deus. Jesus, eu não sei o que está me aguardando. Eu não sei o quanto ainda vai ficar dura essa caminhada. Mas de uma coisa eu sei: para onde eu irei se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Para onde eu rumarei se só o Senhor pode conduzir a minha alma à vida eterna? Simão está dizendo: olha, Jesus, as coisas podem até estreitar, mas é melhor andar no estreito com o Senhor, porque eu sei aonde esse caminho vai dar, eu sei aonde ele vai me conduzir. Talvez o caminho da facilidade não vai te levar a lugar algum, mas andar com Jesus pode parecer turvo, talvez ele não te revele todos os detalhes no mesmo instante, mas eu tenho certeza da onde esse caminho vai te conduzir, e é vida e vida com abundância. Para onde iremos nós? Em meio a esse caos que o mundo tem vivido, não é só o Brasil.
Embora haja muita jogada política, pânico político, mas a situação ainda assim é muito séria. Mas a palavra é: para onde iremos nós? Aonde nos esconderemos? Se só o Senhor tem palavra de vida eterna. E se acontecer o pior? Eu te pergunto nessa noite. E se acontecer o pior, para onde iremos nós? Se não estivermos firmados em Cristo Jesus. Para onde iremos nós no meio dessa situação se as coisas piorarem e se o pior acontecer? É melhor suportar o discurso de Jesus. Porque parece que no momento não faz sentido, mas os planos dele são perfeitos, agradáveis. Você vê apenas o que está à frente dos teus olhos, ele vê por completo. Ele não dá passo em vão. A sua palavra não volta vazia. Ele faz velar pela sua palavra para que se cumpra. E eu tenho certeza que você que está me ouvindo já recebeu uma palavra direcionada de Deus. E ela não volta vazia. Eu não sei o que você tem passado, mas só o Senhor tem palavra de vida eterna para a sua vida. Creia que Deus está no controle de todas as situações. Amém. Glória a Deus. Às vezes você vai chorar. Às vezes você não vai compreender, como José não compreendeu, porque ele estava vendido pelos seus irmãos, estava indo para uma terra estrangeira. Mas a Bíblia é capaz e faz questão de registrar. Ele está indo para o Egito, mas Deus está indo com ele. Ele vai até para o calabouço, mas Deus vai com ele. O segredo nunca será a circunstância nem o local. O segredo sempre será: Deus está comigo ou Deus não está comigo. Seja qual for o local, se Deus estiver com você, Ele tem palavra de vida eterna para a tua vida. Aleluia. Ele tem direção para a tua vida. Nos momentos mais turvos das nossas vidas, Ele tem a direção. Nos momentos que você diz: vou chutar o balde, já não consigo mais, Ele tem a direção para a tua vida. Que Deus possa te abençoar nessa noite. Que você possa receber essa palavra. Essa simples palavra, mas que eu tenho certeza que tem pulsado no meu coração, eu tenho certeza que está pulsando também no seu coração. Em meio a essa multidão, quem é você? Quem é você no meio da multidão? É aquele que somente quer comer os pães que Jesus está multiplicando, ou é aquele que reconhece que somente Ele tem palavra de vida eterna? Que não seja o seu trabalho somente pela comida que perece, mas que seja o teu trabalho para aquela comida que jorra para a vida eterna. Paulo vai dizer que as pessoas comuns competem nas Olimpíadas por uma coroa corruptível, mas nós não. Nós caminhamos, corremos rumo ao alvo por uma coroa que não vai perecer, por uma coroa incorruptível de glória. Amém. Há um céu de glória preparado para mim e para você. E eu sei que as situações são adversas, eu sei, eu sou ciente disso. Mas o que Deus quer ministrar no seu coração é que Ele continua tendo palavras de vida eterna para a sua vida. Creia, receba em nome de Jesus. Seja um canal de bênção para outras vidas que estão no meio da multidão e estão desesperadas. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, que você tenha uma ótima semana. Eu não sei como vai ser a rotina do seu trabalho no decorrer dessa semana, mas seja qual for ela, eu tenho certeza que Deus terá uma palavra de direção para a tua vida em nome de Jesus. Deus te abençoe, fique na paz do Senhor, compartilhe essa live para que outras pessoas possam ouvir depois offline e que também possam ser abençoadas em nome de Jesus. Amém? Eu me despeço com a paz do Senhor e dou oportunidade também para minha esposa fazer as suas considerações. A paz do Senhor, meus irmãos, Deus abençoe vocês. Foi muito bom estar aqui com vocês, adorando ao Senhor, mesmo que da nossa casa mesmo, mas nós prestamos o culto, né, de adoração ao Senhor. Isso é muito bom. Amém? Eu agradeço a oportunidade, né, de estar aqui com vocês. E é isso. Deus abençoe pastor Geraldo, pastora Ana, pastor Claudeci, todos os obreiros da casa do Senhor ali no Templo Pentecostal da Fé. Deus abençoe a vida do presbítero André, também do diácono Anderson. Deus abençoe. Um abraço, um beijo também para a mais recente membro da família aí, que é a Ana Luísa, essa bebê linda
que nasceu recentemente, hoje foi apresentado ao Senhor. E eu tenho certeza que Deus tem planos para a vida dessa criança. Amém? Deus abençoe e fique na paz do Senhor. Amém? Glória a Deus.